Queridos, podem, então, bem-vindos todos à Casa do Biográfico. Essa conversa é uma continuação de um encontro anterior, em que a gente falou um pouco sobre a formação, sobre o papel do aconselhador biográfico, da importância, que profissional é esse. E hoje nós vamos falar, nós estamos aqui para falar sobre sobre a estrutura da formação e contar um pouco sobre o conteúdo dos módulos, que é muito importante perceber como é que esse caminho se desenvolve. Então, Ronaldo e Silvio, que bom estar aqui mais uma vez com esses parceiros queridos. Então, Obrigado pelo convite, estarmos aí, né? sim, quem quiser mandar pergunta pelo chat, talvez entre mais alguém. Eu recebi uma mensagem, não se assustem que eu acolho a pessoa. Bom, a proposta é a gente conversar. Então, eu quero conversar um pouco com o Ronaldo, que é coordenador da Escola de São Paulo. Conta um pouco para a gente, Ronaldo, o histórico dessa estrutura, né? Porque uma escola de 30 anos deve ter feito muitos alinhamentos. Então, eu acho importante você contar primeiro como é que é esse histórico desta estrutura para formar um aconselhador biográfico. Então, esse histórico é bem longo e, na realidade, ele não começa imediatamente no Brasil, porque a Gudrun, ela fazia, na Artemísia, que era um local específico, né, para os encontros, ela começou fazendo um encontro com mulheres, que ela chamava do grupo de primavera, o grupo de outono, e muitos temas que hoje temos na formação, ela foi desenvolvendo com essas pessoas que não iam ser profissionais. Era menos, primeiro uma troca. E a Gudrun fazia muitos cursos fora, né, do país, em vários países, inclusive nos anos 90 ela esteve em Portugal. E uma vez, em 92, quando o Bernard Leavenworth, que é considerado o pai da biografia, enquanto a Gudrun é considerada a mãe, ele faleceu, então foi feita uma cerimônia, né, para ele. E nessa cerimônia, um colega, um psicólogo, perguntou para a Gudrun por que que ela não trazia para o Brasil a formação. E a formação no Brasil foi feita de uma forma diferente do que era feito na Europa, porque o que a Gudrun fazia eram módulos separados, com temas específicos. E no Brasil ela imaginou um curso completo, né, que iria começar com, com temas voltados para a biografia, para o autodesenvolvimento. Naturalmente, você colocou uma palavra bastante interessante, foi o caminho de evolução, porque a primeira turma da qual eu participei, todas as pessoas já tinham uma vida na antroposofia, nas Uhum. diversas áreas, né? Tinham médicos, tinham consultores, tinham professores. Então, só para você ter uma imagem, um curso, um módulo que hoje nós fazemos mais para o final da formação, foi feito para nós no primeiro módulo, porque as pessoas já tinham um conhecimento, né? Naturalmente, com o interesse crescente das pessoas, começaram a aportar, a vir para a escola pessoas com muito pouco conhecimento da antroposofia, ou até nenhum conhecimento da antroposofia. Então, foi necessário readequar essa estrutura. Na realidade, o eixo principal se mantém até hoje, né? Mas, como você bem disse, 30 anos é muito tempo. E nós fomos também nos adaptando a essas necessidades. Também nesse período, a escola também recebeu professores que eram de fora também, com suas contribuições. Então, nós temos aí a Vera Klein, nós temos principalmente a Anita Charton, o Kuhn von Houten, né, o Christoph Lee também foi no Brasil. Então, nós tivemos muitas contribuições e nós pudemos, então, absorver esses conhecimentos, e isso naturalmente criou uma necessidade de reajuste dos módulos. E até hoje, com esses 30, nós estamos já completando 31 anos, nós ainda fazemos alguns ajustes de módulo, mudando ou talvez a posição do módulo, sempre visando facilitar para o aluno a compreensão de todo esse tema, né, de todo o tema que nós percorremos.
E tanto que, na realidade, qual é o mote, né, da escola? Aqui nós estamos falando isso da escola do Brasil, mas naturalmente com a escola de Portugal, a Casa do Biográfico, que estamos numa mesma sintonia, né? O que nós buscamos é formar profissionais que trabalhem com o desenvolvimento humano a partir do conhecimento das leis biográficas, com este pano de fundo da antroposofia. Mas é um mergulho tão profundo na própria história que nós temos alunos, eu estou falando agora especificamente do Brasil, durante todos esses anos, que fazem a formação sem a intenção de ser aconselhadores, mas querem fazer esse mergulho profundo de 16 módulos, né, para dentro da sua própria biografia. Muitos que entram com essa imagem, eu só vou fazer para mim, vão se encantando com o processo e acabam se tornando aconselhadores mesmo, vão trabalhar com vão se expressar no mundo através do aconselhamento biográfico, porque realmente uma viagem tão intensa e que o aluno se compromete a olhar para ele mesmo. Eu sempre brinco com isso, né? Eu, como médico, eu quando fiz medicina e naturalmente os colegas que são psicólogos, a gente sempre, quando jovem, né, entra na faculdade pensando assim, eu vou estudar uma coisa para ajudar o outro. Eu não penso em mim, né? Eu não vou pensar em mim como paciente, né? E no caminho do aconselhamento biográfico, isso não funciona. Eu tenho que olhar para mim, me compreender, me colocar no caminho para aí então poder ajudar outra pessoa. Então, como a sua pergunta foi interessante, realmente o aconselhamento biográfico, a escola, né? As escolas, né? No Brasil hoje nós temos 4 escolas, agora temos essa escola, né? Tem outras escolas no mundo, mas eu estou falando dentro desse princípio que tem como base o trabalho da Gudrun, a metodologia criada pela Gudrun, né? Então, todas temos esse princípio de trazer a antroposofia, né? É um dos cursos que mais fala de antroposofia, estou falando agora do Brasil, que mais aprofunda a antroposofia é a formação biográfica mesmo, né? Uhum. E com esse intuito de olhar uma pessoa que cria o que nós chamamos aqui de saber legitimado. Não é um saber teórico, o aluno passa profundamente no seu próprio caminho, legitima aquilo que ele aprendeu para poder, então, ajudar outra pessoa. Grata, Ronaldo. E esse tempo, né, que é sagrado, assim, o tempo da formação. Eu tenho histórias ótimas, mas eu vou falar, perguntar agora para o Silvio. Então, quando a gente traz, convida o Ronaldo, né, para trazer a formação para Portugal e, né, como a casa do biográfico, Silvio, como é que foi? Partilhe um pouco assim porque aí a gente vem em momento pós-pandemia, que a gente já tinha essa prática de encontros online, o Silvio sempre atendeu, sempre. Não esqueço quando o Silvio falava para mim, você precisa aprender a usar o Zoom. Eu tinha nem ideia do que era o Zoom. E depois eu tive bastante. E aí. Então, a formação ela vem no período pós-pandemia em Portugal como uma novidade no sentido, porque já havia uma formação, assim, esse trabalho não é uma novidade em Portugal, a própria Gudrun tinha passado por aqui, mas nessa estrutura de escola formativa, né, de preparar com uma certificação. Então, conta um pouquinho, Silvio, antes da gente entrar nos módulos, por favor. Bom, eu acho que é bem importante e é uma oportunidade. Essa conversa só tive com o Ronaldo nesse âmbito, né, contigo também. Ok, que aconteceu o início depois da pandemia, mas a primeira vez que eu conversei com o Dr. Ronaldo a respeito dessa possibilidade, se eu bem me lembro, foi em 2017, De- e 2017 está fazendo 7 anos agora, porque foi exatamente nessa época do ano, dessa ideia de trazer a formação para cá, que já vislumbrava de alguma forma essa possibilidade de morar aqui, né? Digamos assim. Então, ah, isso ganhou força, claro, pela receptividade que o Dr. Ronaldo teve, e
aquilo que significou para mim a formação, enquanto tudo que foi dito aqui, né, a transformação pessoal, eu vivi isso de uma forma bem intensa. E é claro, aquilo que é bom a gente tende a querer para outras pessoas, né? Então, acredito nesse trabalho. E quando naquele momento houve esse convite, uma sinalização positiva, a gente começou a olhar para isso de uma forma a ganhar corpo, a ganhar estrutura. Primeiro precisaríamos estar aqui, enfim. A pandemia, claro, teve um significado extremamente poderoso em tudo isso, tanto do lado luz como do lado sombra. Por quê? Porque uma das decisões que já no início das nossas conversas ela foi assumida bilateralmente, vamos dizer assim, é a importância de cativar pessoas em torno do tema da biografia. Eu já tinha estado em Portugal na década de 90 e nessa volta, que na verdade tivemos aqui em 2018 para escolher um lugar onde a gente iria morar, participamos de um colóquio, né, de uma reunião da qual a Sociedade Antroposófica estava presente, e ali já chamou a atenção pouca quantidade de pessoas, a pouca quantidade, só tinha uma pessoa que era conselheiro biográfico, conhecia a biografia. Então, naquele momento já foram assim, foi um sinal seguido de vários outros, no sentido da não só da possibilidade, mas da necessidade, né, de um trabalho tão importante como esse. E quando chegou a pandemia, houve, claro, naturalmente um afastamento das pessoas, e os grupos de estudos que a gente intencionou fazer tiveram que começar virtualmente, mas não abandonamos a ideia, não é? E lá começamos, né, o grupo de estudo com, primeiro, essa ideia de fazer um processo bastante orgânico. Então, ter as pessoas, e notamos, vivendo aqui em Portugal, a importância que tem para o povo português. Se eles não conhecerem, eles não aderem, né? Então, o tema precisava, de fato, ser mais conhecido. Então, estrategicamente, os grupos de estudos ocuparam esse espaço. A minha ida para a academia para defender uma dissertação com esse tema da biografia humana, mostrando o quanto que esse trabalho é salutogênico, não é? É parte também dessa estratégia, não é? E foi nessa esteira que, já acontecendo o primeiro grupo de estudo, já lendo o primeiro livro, a gente percebeu que pessoas se apresentavam no sentido de querer conhecer mais a respeito, principalmente quando a gente comenta, e até hoje, né, no Brasil, eu já atendo desde 2012, é uma profissão, né, caminha para isso oficialmente, inclusive, e há uma mudança de perspectiva profissional muito grande. Quando a gente comenta isso aqui em Portugal, isso chama muito a atenção das pessoas. Quer dizer, a forma profissional de abordar o trabalho biográfico, né, como uma conduta terapêutica e que, de fato, contribui para que as pessoas possam, fazer uma ampla reflexão a respeito da própria vida e, a partir disso, tecer novos caminhos, né? Assim, escolher, outras possibilidades para a vida, tomar decisões de forma mais consciente e, principalmente, a partir da compreensão do caminho que percorreram na vida. E fazer isso profissionalmente, ou seja, contribuir para que as pessoas possam despertar para as suas próprias vidas, isso já vem acontecendo no Brasil nesses anos todos. Então, pessoas que, de alguma maneira, já tinham tido um contato com a biografia aqui em Portugal, mesmo essas, lhes chamou a atenção a estrutura que foi proposta aqui em Portugal, né? Então, assim, de início, foi esse o impulso, querer levar para o maior número de pessoas possível a, a, o trabalho da doutora Gudrun e aquilo que ela sistematizou, não Sim. é? Esse E foi o primeiro impulso. E construir isso organicamente. E a primeira coisa que a gente fez, é bom dizer, foi procurar a pessoa que tinha trazido
que vem da Espanha e tinha trazido o tema da biografia, que é uma psicóloga, é uma colega minha. Porém, ela vem de Espanha e já tinha trabalhado com duas turmas aqui a pedido de um grupo do norte, né, que é a Marie, que algumas pessoas conhecem, Marie Unhas. Foi um pouco difícil ter conseguido esse contato, que ela retornasse, mas tivemos uma reunião respeitando o que já acontecia aqui, procurando entender o que é que acontecia e percebemos a distância que existe, as diferenças, e a partir daí nos sentimos mais fortalecidos para colocarmos a estrutura que vai ser apresentada agora, né, da formação aqui, né? Fizemos inclusive uma pesquisa, é bom dizer, uma pesquisa para melhor adequar os módulos da formação à realidade de Portugal. Uhum. Você pode E, apresentar, Regina? e aqui acho importante também esse histórico, né? Quando o Ronaldo fala que a Gudrun trouxe os cursos, tem a Blanca, que foi uma primeira turma que teve aqui, depois veio a Marie, e aí agora, e aí vem a Casa do Biográfico. E uma coisa que o Silvio falou, né, nessa forma da estrutura, e que eu lembro como a gente discutiu com muito carinho, foi esse modelo híbrido, que no Brasil é presencial, e que aqui a gente chegou em as palestras online e os 3 dias, né, que começa na sexta-feira e vai até domingo depois do almoço, da troca vivencial, que é onde a gente tem a euritmia, as atividades artísticas. E eu lembro desse cuidado da gente de, nesse momento novo do mundo, fazer a leitura do que é essencial manter no presencial e do que fazia sentido usar a ferramenta online, né? Isso foi uma coisa que eu lembro, esse cuidado desse novo formato, né? Não está cristalizado, mas ser fiel àquilo que é importante dentro desse caminho do aconselhador biográfico. Tudo bem? Quer complementar alguma coisa, Silvio? Para a gente poder. Eu queria convidar vocês para fazer a apresentação dos módulos, mas, Silvio, acho que você quer. Não, mas eu ia falar, mas você estava querendo colocar a apresentação, eu abreviei. Eu acho que é importante, dentro dessa visão orgânica e do respeito que há aqui, e por que foi feita uma pesquisa? Porque as primeiras pessoas com as quais a gente conversou, a gente percebeu que para o público português, estar 5 dias fora de casa, as pessoas achavam muito difícil. Muita transparência, foi isso. Para algumas era quase impossível. E uma característica que os trabalhos terapêuticos em geral, eu ouso dizer, né, dou formações assim abertas ao público há 30 anos, né? E é notório que vê muito mais mulheres do que homens. E muitos questionamentos foram feitos e eu percebi assim, as diferenças que há, inclusive do ponto de vista do que significa para o português a mulher estar fora de casa. Diante disso, essa pesquisa trazia perguntas em relação à carga horária mais adequada que as pessoas então se vinculariam, né? Até valores relativos à formação, investimento financeiro, e procuramos responder de acordo com aquilo que nos veio naquele momento, em todos esses sentidos, né? Então, é isso daí que resultou um modelo híbrido e também toda a estrutura que vem ser apresentada agora, né? Muito Não bem. é, não é, então, não é diferente do ponto de vista de conteúdo, mas há uma adequação para essencialmente aquilo que não pode ser colocado de lado foi respeitado, mas dentro de um outro enquadre, né? Em relação à distribuição do tempo, daquilo que é síncrono e daquilo que é assíncrono, ok? E a outra coisa importante, e eu que não venho, vocês dois são da área de saúde, mas eu venho da área eu sou administradora de empresas como primeira formação. E essa sustentação da certificação, assim, um processo de uma escola que pertence a um fórum, desse preparo, o quanto a escola prepara as pessoas para lidar com a biografia do outro.
não como técnica, como método, mas aquilo como o Ronaldo trouxe, né? Desse saber legitimado e que nos prepara para esse caminho. E eu não poderia ter outra profissão, quanto eu sou grata por ser aconselhadora biográfica. Muito bem. Podemos passar. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat. Assim, até agora, se a Ana Isabel, É, eu dei as Ela ou boas-vindas Vera para tiver alguma ela, pergunta, senão a fique à gente. vontade. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, só um minuto, que essa. Espera aí que eu estou tendo uma questãozinha aqui. Enquanto isso, vocês podem, Ronaldo e Silvio, enquanto eu estou resolvendo aqui, vocês falarem dessa primeira fase, como o Ronaldo trouxe, né? Que é uma formação que traz muito sobre a antroposofia. Então, o que pode ser falado dessa aprendizagem que traz essa base? Eu acredito que a pedagogia, a escola, a pedagogia Waldorf e o biográfico sejam duas grandes portas. Na realidade, o curso de medicina antroposófica aqui no Brasil também é completo, mas nós temos uma qualidade diferente no sentido do tempo, né? Então, todos os nossos módulos, vou falar aqui do Brasil primeiramente, como você comentou aí, são 5 dias direto, em que você tem presencialmente, né, um módulo que nós falamos de imersão. O aluno fica, mesmo que ele more na mesma cidade, mas ele fica no local, justamente para permitir esse aprofundamento. E esses 5 dias são super importantes no sentido de consolidar um aprendizado. Porque ele tem essa experiência, né, de cursos de fim de semana, por exemplo, onde as pessoas ficam em casa. Elas vão para o trabalho, vão para casa e vêm para o curso, né? E isso sempre tem uma quebra, né? Porque você está voltando para as atividades e você ficando imerso, isso te dá uma proteção e o grupo também se apoia, né? No sentido assim de que tem uma troca muito maior quando as pessoas passam o dia todo juntas, né? Uhum. E Consegui aqui. nesse curso todo, falando primeiro do Brasil, mas depois falando de Portugal, o mais importante não é tanto a parte teórica, ela é relativamente pequena em relação à vivência. Isso é que é bastante interessante de pensarmos, né? E quando fizemos essa adaptação, como o Silvio comentou, você também comentou, o que ficou como parte a partir do online é toda a parte teórica, mas a vivência mesmo, que inclui estar junto, fazer as refeições juntos, ter a atividade artística, que é um complemento, ter euritmia como complemento, isso então é feito num ambiente de imersão, Uhum. né, que foi concentrado nesses 3 dias, mas na realidade, como o Silvio colocou bem, nada ficou de fora. Toda a estrutura do Brasil está em Portugal, apenas com essa adaptação entre o síncrono e o não síncrono, né? O Uhum. assíncrono, né? Grata. Olha, então, tá aqui a fase um para vocês comentarem, né? Ronaldo, Silvio, como vocês estão vendo a tela? Está bem pequeno, Eu se acho que você está puder tá ampliar muito pequeno, Silvia. Regina, se você puder Opa, deixa. ampliar. Ah, não. Melhorou? aí melhora. Isso. Sim. Consegue ler, Talvez Maia? eu, Ou a gente pode ler também? O que quer falar, Ronaldo? Assim, acho que tá. talvez eu comece e você pode ir Tá ah, bem. complementando, por favor. Na realidade, esse é uma primeira fase, é aquela em que o indivíduo, o aluno, vai olhar para si bem profundamente, né? Dentro dos princípios do que nós falamos, que é esse conhecimento biográfico antroposófico. A biografia é uma coisa que todos hoje conhecem e ela tem uma característica interessante, né? Quando você faz um curso profissionalizante
dentro da antroposofia também. Então, você tem o curso de medicina antroposófica, você tem um curso de farmácia antroposófica, você tem um curso de odontologia antroposófica, você tem um curso de pedagogia antroposófica, a educação terapêutica, a pedagogia social. Todos esses cursos, né, eles têm essa necessidade de você olhar o ponto de vista a partir desse eixo da antroposofia. A biografia, todos nós temos, então, enquanto os outros cursos você adquire recursos para atuar, né, a partir da antroposofia, aqui o recurso é a própria biografia. Por isso que nós já começamos o primeiro módulo dessa grande etapa de autoobservação, é fazendo a retrospectiva biográfica, onde o aluno tem uma visão panorâmica da própria biografia. Então, nós começamos com esse módulo um, que é esse aspecto, né? E depois, aí é interessante também falar que, como vocês veem, são vários módulos. Entre um módulo e outro, nós temos aproximadamente, pensando principalmente na estrutura do presencial, existe uma média de 3 meses de um módulo para outro. E esses 3 meses são super importantes para que aquilo que você vivenciou no módulo vá se consolidando quando você retorna para as suas atividades do dia a dia. E terminado essa etapa, né, essa primeira grande visão, e entre as etapas nós geralmente orientamos exercícios, leituras. O módulo 2 ele já vai para uma especificação que é o que são os fundamentos da antroposofia, que é o ser humano como uma qualidade quadrimembrada, né, que tem um corpo físico, um corpo vital, um corpo das emoções, o corpo astral e a individualidade, e também a trimembração, né? Onde nós falamos primeiramente da grande trimembração humana, que é corpo, alma e espírito, e depois como é que essa trimembração se espelha não só fisicamente, organicamente, né, nos 3 sistemas, neurosensorial, rítmico e metabólico, e também do pensar, sentir e agir, são realmente a forma como a nossa alma se expressa no mundo. E sempre como nós falamos, né? Você vai olhar isto, teoricamente, né, com todo um aporte cognitivo para esses conceitos, mas você vai procurar olhar em si. Uhum. E a grande aplicação que tem biográfica desses 4 elementos é justamente olhar para os temperamentos. Esse termo temperamento não é uma estrutura antroposófica, né? Isso vem lá dos antigos gregos e muito se usa hoje nas empresas falar de temperamento, mas no nosso caso a gente vai olhar bem objetivamente como que um dos 4 temperamentos prevalece no indivíduo, olhando para o pensar, sentir e agir. Então toda a estrutura ela é feita para que se compreenda qual é o pensar, o sentir e o agir de cada temperamento, e o aluno vai olhar para si e identificar aquilo que lhe é possível identificar. Passamos então para o módulo 3, né, que seria, e agora nós já vamos dar um passo na biografia, olhando para influências planetárias. Evidentemente, não são necessariamente planetas, mas são as forças que os antigos conheciam e que têm uma grande influência no ser humano, não apenas fisicamente, mas também na parte interna, na parte emocional. E nós estamos caminhando aqui, na realidade, dentro da própria biografia, né, que nós olhamos sempre a partir dos períodos de 7 anos, são setênios. Então, no primeiro, eu tive um sobrevoo sobre a biografia como um todo. Depois, no segundo módulo, eu olho um pouco do primeiro setênio e do segundo setênio, principalmente no segundo com temperamento. Agora, no terceiro módulo, eu estou falando do terceiro setênio, dos 14 aos 21, e com o nascimento do eu, né, o nascimento que eu digo assim, do eu tomando posse de todo esse desenvolvimento a partir dos 21 anos, então vem as forças zodiacais, né, a influência do zodíaco, dessas forças zodiacais, no próprio desenvolvimento humano, né, a partir dos 21. Então, essa primeira etapa
ela não tem apenas os conceitos, mas ele tem o acompanhamento dentro da própria biografia. Depois nós temos um tema que é super importante, que são o tema dos encontros humanos, que é além da questão de masculino e feminino, né? São arquétipos. Nós trabalhamos com arquétipos, não com gênero. E nós aprofundamos esse aspecto, né, que é muito importante, mas além disso, né, como são os encontros humanos no sentido mais amplo, né, não apenas erótico afetivo. Também é um grande mergulho, né, de compreensão de como eu me relaciono no mundo, e nós vamos percebendo que esse relacionar-se no mundo tem a ver com tudo que nós vimos anteriormente, porque todos esses essas constituições que nós vamos aprendendo nos fazem olhar o mundo de uma forma individual, não só olhar o mundo, mas agir no mundo. Isso, consequentemente, tem a influência também nos encontros. E nós terminamos essa primeira etapa com o último módulo. Nós temos 3 etapas. Cada etapa, quando termina, nós chamamos de um módulo de integração, que nós vamos integrar todos esses conceitos e nós trabalhamos bastante com um arquétipo do ser humano do futuro, que é o, não do futuro, do ser humano de hoje, né? Que é a história do Parsifal, que é uma história que foi construída no século XII e XIII, mas onde você vê toda a evolução do ser humano a partir do acompanhamento das aventuras, né? Desse Parsifal, que fez uma união entre a Távola Redonda e os mistérios do Graal. Isso que é mais do que uma lenda, é mais do que uma história, você verifica em si. E quando nós terminamos essa primeira etapa, o aluno faz uma autoavaliação, a escola também faz uma avaliação, né, para ver se a pessoa está em condições e se ela quer continuar. Então, a primeira etapa tem algumas tarefas que talvez eu peço para o Silvio falar aqui, mas em princípio a ideia é que o ser humano olhe para si, buscando a sua compreensão dentro dos princípios da, do caminhar biográfico com a visão antroposófica. Mas tem algumas tarefas, né? Não sei se o Silvio quer falar aqui das tarefas, então. Você pode falar, Silvio? É, você pode Assim, Estava falar. desativado o microfone, tá, desculpa. Eu acho que dentro dessa visão apresentada pelo Ronaldo, um diferencial, até eu diria, né? É o que praticamos na escola, é que desde o início há esse contato com a biografia em si, com o trabalho. Primeiro, ao se fazer a biografia de um colega, é uma das tarefas, uma das primeiras. Até por ser uma tarefa inicial, é muito mais um levantamento das informações da vida desse colega, fase a fase. E essa biografia chega um momento em que ela é apresentada, né? Solenemente, né, perante o colega. Isso já é um trabalho, digamos assim, não só de aproximação em relação ao tema, mas é uma vivência muito importante no sentido de que dá a oportunidade já do indivíduo revisitar a sua história e depois ele ouvir a partir de outra pessoa aquilo que ele relatou. Isso é extremamente rico, né, e transformador, já logo no início. Mais à frente, uma tarefa que é proposta no início, mas que vem ao longo de praticamente toda a formação, é que o aluno, o participante, ele é convidado a eh, fazer uma biografia ou documentar, né, levantar uma biografia de uma personalidade, né, que já tenha falecido há pelo menos uns 20 anos. Né? E esse é outro grande aprendizado. A gente costuma dizer que, na verdade, aquele que é escolhido, que a gente acha que escolhe, eles é que nos escolhem, né? Porque ao pesquisar a biografia dessa personalidade, existem muitos encontros ali, né? E muito aprendizado. Então, esse levantamento, essa composição dessa biografia é uma segunda tarefa muito importante que é avisado já desde a entrevista que a gente faz no início, todas essas tarefas que eu estou falando, porque elas consolidam o conhecimento e as vivências que vêm
sendo realizadas ao longo da formação. E aí, depois, feita essa escolha, tem uma fase de pesquisa e cada participante vem apresentando a biografia. Nesse momento, estamos tendo aí uma biografia por mês até 2025, né? Uhum. Dessa primeira turma, do qual o Rui, que está aqui presente, faz parte, não é? Então, é, essa é uma outra tarefa muito importante, e fica à vontade, Rui, se quiser também falar um pouquinho desse seu grande biografado que apresentaste para nós, né? Uma outra tarefa que estamos vivendo nesse momento, nessa mesma turma, que é, posteriormente, esta biografia ela será trabalhada num outro formato, né, que é uma monografia. O que significa isso, na verdade, é que se a primeira foi mais um foco no levantamento de dados e informações da vida transcorrida dessa personalidade, na monografia ali estarão sendo colocadas de forma muito prática, né, os conteúdos que foram estudados até aquele momento em que a biografia foi apresentada. Mas vamos, Então, a gente ainda vai né? entrar na fase 2. O Silvio já Não, ok. Por tá. enquanto, essas tarefas são as mais, assim, anunciadas já logo no início, mas tem outras que vêm. Toda a formação, quando eu falei de ser orgânica, quando a gente fala, pode até. Eu tive essa sensação quando eu fiz a minha entrevista com o Ronaldo. Ah, acho que não vai dar, parece que é muita coisa. Mas se nós observarmos, é uma formação de 3 anos e meio, quer dizer, todas esse encadeamento das atividades se prestam, né? Essas tarefas se prestam à sustentação de um conhecimento. O Uhum. conhecimento, de fato, vem por essa vivência, pela prática, que é Perfeito, estabelecida na formação. Tá? perfeito. E antes da gente entrar para o módulo 2, para a fase 2, Fase 2. eu também queria trazer essa importância na estrutura do encontro presencial das atividades da euritmia e atividade artística. Então, euritmia, para quem não conhece, é a arte do movimento, onde também os conceitos trabalhados no módulo são expressados, né, em movimentos, e quanto isso depois traz um caminho meditativo para o aconselhador biográfico, o quanto é importante. E também as atividades artísticas, onde nós trabalhamos com aquarela, com desenho de forma, com escultura em argila, com argila, e até com uma leitura dramática, né? Não podemos falar teatro, mas tem um cheirinho de teatro. O quanto essa estrutura de conteúdo ela vai sendo permeada em diferentes níveis no participante. Acho que isso é uma coisa importante. Então, nós passamos à fase um, que é um deparar-se com os conceitos e com a própria biografia. A escolha do biografado, como o Silvio disse, né? Então, assim, sobre quem eu gostaria de me debruçar, depois a escolha do colega. E agora nós vamos para a fase 2, que eu gosto muito, Ronaldo, quando você traz a imagem de que a gente vai olhar o que é que está por trás, o que é que sustenta esse trabalho. E quero só fazer um parênteses bem rápido, porque a formação, você pode pegar um livro, estudar os setênios e aplicar isso como uma teoria, mas é muito diferente dessa parte vivencial, onde você tem essa noção dessa ciência espiritual. Então, deixa eu projetar aqui, que você não usa como ferramenta ou recurso, né, mas como processo. Sim. Ronaldo, aqui, pronto, fase 2. Aqui, fase 2. Se você puder aumentar, né, para as pessoas. Vou aumentar, gente. Uhum. Eu vou aumentar e centralizar. Eu preciso falar, que imagem linda, né? Bom, Então, essa fase 2, uma vez que na primeira fase nós olhamos como que nós constituímos, eu gosto muito de usar essa expressão, esse mundo interno, esse patrimônio interno que eu tenho, e esse patrimônio é um mosaico, né? Eu tenho várias partes que me compõem. Eu entendi isso, e agora, na segunda fase, nós temos módulos que nos ajudam a compreender
para que eu criei este mundo interno, que na realidade é o que é a base para a minha expressão no mundo, como uma individualidade. Então, nesse primeiro módulo, aquilo que nós fizemos como primeiro módulo, na primeira etapa, que era uma grande visão panorâmica, aqui nós vamos objetivar. Então, o aluno ele vai escolher não falar da biografia como um todo, mas em cada setênio ele vai escolher um evento que é muito importante na sua biografia. E ele vai olhar profundamente para esse evento. E, lógico, são vários eventos, né? Em cada setênio, nós vamos até o quarto setênio, quinto setênio, a pessoa vai estar olhando na sua biografia e vendo como que isso vai constituindo e impactando a sua vida como um todo. É lógico, todos os fatos da vida são importantes, mas aqui nós estamos objetivando e trabalhando realmente, né, com aquele evento que marca, dá um tom na sua biografia. E aqui nós abordamos também a questão dos ritmos, né? Existem vários ritmos na biografia, o mais usado, né, é o próprio ritmo dos setênios, de 7 em 7 anos, mas a partir daquela influência dos planetas que nós estudamos no primeiro módulo, na primeira etapa, nós temos também vários ritmos, o ritmo de Marte, o ritmo de Vênus, o ritmo de Saturno, o ritmo do Sol, e sempre o aluno é instado, né, é estimulado a olhar na sua biografia, nessas fases rítmicas, se teve algum ponto específico. E uma vez que nós saímos do macro e fomos para o micro, né, na própria biografia, agora nós vamos para um macro maior ainda, que é o módulo dos ciclos kármicos, aonde nós abordamos o caminho que a alma faz no mundo espiritual para avaliar toda a sua biografia e preparar tarefas para uma próxima, né? Então, aí nós passamos por todas as esferas planetárias, as hierarquias que estão presentes e qual é o aprendizado do ser humano, né? Que ele precisa deixar tudo que era humano para poder ter essa grande integração cósmica, para depois, novamente, voltar trazendo a sua tarefa, e nessa tarefa está incluído como que eu também contribuo para o desenvolvimento humano, de uma maneira geral. Então, por isso que esse módulo é bem central no sentido de entendermos, mas para que que eu fiz esse mundo interno, esse patrimônio interno que eu olhei no primeiro módulo, primeira fase. Justamente agora isso amplia essa compreensão e, voltando para o aspecto da biografia, nós vamos falar das metamorfoses, vamos falar dos espelhamentos também. Então, fatos na vida que nós vivemos numa primeira etapa, eles se repercutem e se refletem numa segunda etapa. São 4 espelhos, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque seria muito longo, mas são oportunidades de olharmos para trás e refletir sobre a imagem que se reflete na minha biografia quando eu olho 2 partes da minha vida e buscando principalmente as metamorfoses, as mudanças, né? A vida é uma constante metamorfose, senão nós nunca evoluiríamos. E nesse módulo nós vamos aprofundando, né? Como que esses espelhos e essas metamorfoses se apresentam no meu caminho de desenvolvimento. Depois nós passamos para o outro módulo, né? Onde nós vamos ver as forças que são forças espirituais universais que atuam a favor do ser humano e as forças que trazem desafios para o desenvolvimento. Todas são importantes, nós não conseguimos viver sem essas forças, mas nós precisamos estar conscientes de como elas atuam para que eu não me perca no caminho. Então, dentro do princípio antroposófico, as forças construtivas, né, que vão de apoio total ao desenvolvimento humano são as forças crísticas, enquanto que nós temos forças contrárias ao desenvolvimento, né, que atuam também trazendo consciência para o homem, mas fazendo com que o homem caminhe na vida com compulsões, né? E a força crítica é aquela que traz a liberdade para o indivíduo superar as suas dificuldades. E, finalmente, terminamos essa etapa também com uma nova integração,
que tem um aspecto bastante interessante também, mas nessa fase nós aprofundamos, e foi um aspecto que nós não falamos ainda, desde o primeiro módulo, nós já vamos incentivando um caminho meditativo, através de exercícios, né, no início das palestras, mas aqui neste módulo nós realmente aprofundamos a imagem da iniciação. E esse aspecto ele é acompanhado de uma tarefa que aí eu já vou deixar para o Silvio falar, né? Essa etapa tem duas tarefas bastante importantes. Então, o Silvio quiser comentar, Silvio. Eu tinha começado a falar da monografia, que o convite é feito, né, para que os alunos tenham tempo de se preparar, e a depender do momento em que é apresentada a biografia, a monografia, ela deverá contemplar o conteúdo que foi visto até aquele momento, né, dessa personalidade. O que significa esse mosaico, essa complexidade que o ser humano tem, ela ali estará posta, né, no sentido de poder, de forma muito prática, aquilo que foi vivido na própria biografia e a partir de um conceito, aquilo está sendo visto na vida dessa personalidade também, né? Uma coisa importante é que também o feedback, né, que é dado, quer dizer, esses momentos de troca que acontecem de forma presencial, acontecem desde o momento que a pessoa ouve a sua biografia e também existe uma supervisão que é feita, que é oferecida por nós e a partir do momento em que os alunos se empreendem em fazer a monografia, sobretudo, é uma condição importante para a formação que os alunos façam a supervisão, né? E além disso, é proposto também um projeto e isso é bem interessante, eu digo, porque independente da formação profissional que o participante tenha, esse projeto que ele venha a desenvolver, que o significa, o que é pedido é que o trabalho, a biografia, aquilo que ele aprendeu até esse momento, seja aplicado na sua vida profissional de alguma forma. Mas é de uma livre escolha, cada um pode criar o seu projeto, não é? Eu, pessoalmente, na época no Brasil, criei um projeto para trabalhar com a biografia humana e constelações sistêmicas, e que foi, isso é o interessante, que se tornou, eu fiz cerca de 10 workshops, né, até que eu mudei para cá. Então, e deixei pessoas lá que seguiram depois desse caminho, ou seja, uma vez que se faz um trabalho, com a biografia, se conhece a biografia humana, eu percebo que, independente da formação que a pessoa tenha, o exercício profissional que tenha, mudam as perguntas, muda a visão de mundo, não é? Sem dúvida. Até por conta daquilo que é a proposta de Rudolf Steiner de trazer um ser humano de forma ampliada, inserido na natureza, e com uma visão de corpo, alma e espírito, não é? E essa integração com toda a cosmovisão que a antroposofia traz, possibilita essa mudança. Então, esse projeto profissional é esse convite para que o participante possa criar um projeto profissional associado da melhor maneira possível à sua área profissional, né? E dentro disso acontecem as coisas mais interessantes. A Mayla, que diz que é também numeróloga, tivemos na minha turma mesmo uma colega que era astróloga e começou a trabalhar na astrologia associada à biografia. Ela é Uhum. do Rio de Janeiro e continua seguindo com esse trabalho. Então, esse projeto, que é uma das tarefas a serem realizadas para a formação, também há um ganho profissional muito grande, né? Falei da supervisão, que também é importante, e já tinha começado a falar da monografia, né, que vai ser também, existe um módulo específico, então, em que começou, aliás, que vem ser agora, a partir do módulo 9 e 10, a gente poder receber a monografia, é praticamente o último ato, né, da formação, uma vez que são 15 módulos, né, Uhum. e ah, a própria, uma outra tarefa é um conto de fadas,
transformar a sua própria história num conto de fadas. Então, a turma um nossa, está indo para o nono módulo agora, né, que está aqui sendo apresentado, ritmos, metamorfoses e espelhamentos, e já começaremos a falar disso, porque chegará o momento de uma apresentação formal da biografia, um pouco mais à frente, tá bem? Acho que podemos ir para outra fase. E aqui eu acho que vale a pena, então, frisar isso, né? Esse exercício da monografia, os estágios que são supervisionados. Então, Ah, depois de todo esse caminho que você trabalha consigo, você já tem alguma estrutura para começar os estágios, né? Esse trabalho do conto de fadas faz com que a gente olhe com uma outra linguagem para a própria biografia. É um exercício maravilhoso. E o projeto, porque no fundo a formação a gente já chega com uma carreira e ela traz, eu brinco, né? Todo mundo fala, você tem um molho diferente. Aliás, eu gosto muito de imagens, né? Mas é uma visão de mundo como o Silvio trouxe. E agora a gente vai para a terceira fase, que é relevante. Regina, Oi. deixa eu só talvez fazer para colocar melhor, né, dentro desse aspecto do caminho, né? Quer dizer, o caminho individual, ele se atrela a esse caminho que vai preparando o profissional, né? E então, nessa segunda etapa, nós começamos realmente, e o Silvio falou bem da supervisão, porque agora cada aluno escolhe não mais um colega da escola, mas escolhe três pessoas fora da escola, com as quais ele vai aplicar a sua biografia. E eu digo isso que é muito importante, porque Para hoje virar o mesmo eu método, fiz a né? supervisão de uma aluna e como que a biografia que ela trouxe de uma pessoa que ela está acompanhando é riquíssima para a compreensão dos conceitos antroposóficos. E como a própria aluna falou, quando eu vou vendo a biografia da pessoa que eu estou estagiando, eu vou olhando para a minha biografia, né? Uhum, O que que eu estou passando também, o que que eu passei naquelas etapas. Então, o trabalho com os estágios, ele é super rico. uhum, Então, junto com todo esse conceito, com todo o trabalho cognitivo de compreensão, tem essa parte do trabalho mesmo, né? E consolida com essa transformação da sua história, que você conta racionalmente, através de um conto de fadas, né? perfeito. Porque o conto de fadas ele traz, como também o mito do herói, né? E que é a própria biografia, você sai de casa com uma tarefa, executa, tendo facilidades e dificuldades, se eles que ajudam, se eles que atrapalham, e você volta para casa, né? Uhum, Então, a imagem de transformar a sua biografia num conto de fadas é realmente essa possibilidade não racional, mas de aprofundar, né, artisticamente. E, evidentemente, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando bem en passant, mas na escola, tudo é documentado, tudo orientado, nada é assim, ah, vai lá e faz um conto de fadas. Não é assim, a gente tem uma orientação também. E, naturalmente, como são muitos trabalhos, o projeto ele fica mais para a terceira etapa, né? O uhum, projeto é mais a consolidação desse caminho que o aluno faz, que ele foi construindo, né? Para poder fazer o que o Silvio falou, de transformar aquilo que eu estou aprendendo naquilo que eu faço, foi necessário cumprir todo esse caminho, e aí sim, agora a gente tem essa possibilidade aí do projeto, que pode se transformar, e essa é a imagem, que ele se transforme não apenas num projeto para a escola, uma tarefa da escola, mas ele se transforme num projeto de vida, né? Muitos alunos fazem isso, eles fazem um projeto para a escola e de repente eles saem da escola e continuam aplicando O, esse o- projeto fora. o Escrita de Memórias, que é uma oficina que eu tenho, que já é Sim, tradicional, nasceu aí. E, Ronaldo, eu também acho importante falar do estofo que a gente forma para receber a biografia do outro. Então, o aconselhador biográfico, pelo caminho que percorre, quando vem uma história, embora toque a sua, ele tem discernimento para caminhar junto com o junto. cliente e não Uhum. misturado. Que isso também é Misturar as muito coisas, né? importante. É. Então Por vamos, isso todo o caminho, né, de aprendizado.
E treino, não só aprendizado, aprendizado e treino. Por isso o saber legitimado, né, que nós falamos no início. E quanto tempo tem sentido? Eu sei que o mundo tem pressa, mas o tempo aqui é o grande eixo. E agora, deixa eu compartilhar a fase 3. E se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. Espera aí que eu vou. Que é. É a fase profissionalizante, né? Uhum. Mas é a fase em que, na realidade, tudo aquilo que nós já vínhamos fazendo, que os alunos vivenciam, agora nós vamos colocar uma lupa sobre isso, né? Nós vamos explicar melhor, né? A Mayla, que é mineira, vai me entender bem. Eu costumo brincar que agora, isso é uma expressão mineira, nós vamos dar nome aos bois, né? Os bois já existiam, a gente já convivia com eles, mas agora nós vamos dar o nome a eles. Então, tudo aquilo que o aluno fala, nossa, eu já fiz isso, agora ele é mostrado de uma forma bem específica. E nós chamamos essa fase, então, ela começa com três metodologias que nós falamos, né? Que é um processo é um aprofundamento. Então, tem uma primeira metodologia do aconselhamento, que é a conversa de ajuda, que é preparar o aluno quando ele está fazendo um panorama, está fazendo com o seu cliente um panorama biográfico, às vezes a pessoa tem um foco que é muito difícil dela abordar, então nós preparamos o aluno, através da conversa de ajuda, a que ele olhe especificamente aquele tema, não olhar especificamente toda a biografia, né? Olhar todo aquele panorama, que já é em si um caminho, mas eu preciso olhar aquela situação específica. E lá no primeiro módulo, na primeira etapa, desculpem, quando nós olhamos as influências planetárias na alma humana, agora o aconselhador biográfico aprende a usar essas influências planetárias como um caminho, um recurso terapêutico. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu vou ver como que eu posso me colocar com as forças da Lua, com as forças do Sol, todas essas questões eu vou colocando aqui, né? Então, é um módulo bastante vivencial, com muita troca, né, que existe. E passamos então por uma segunda etapa, que é aprendendo com o destino, né? Então agora nós vamos entrar mais nas questões kármicas mesmo, aprendendo como que os processos de vida se tornam em processos de aprendizado na vida. É a segunda metodologia. A terceira metodologia, que é o aconselhamento 3, que é então nós vamos ordenar, né? Vamos olhar mais profundamente sobre as questões kármicas que já foram faladas desde o primeiro módulo, mas agora com uma lupa, né, específica. E terminamos a formação com esse último módulo, que é o que nós chamamos de uma integração também, e o quatro éteres, isso é um tema bastante importante na antroposofia, que são forças de desenvolvimento, e nesse trabalho nós também olhamos para a natureza, uma vez que o homem está incluso na natureza, como que o aconselhador biográfico também aprende a olhar as forças vitais da natureza e as forças vitais em si mesmo. E com isso nós encerramos essa etapa, né? Essa formação, né? Talvez agora o Silvio possa complementar. Vamos lá, já dei um spoiler aí em relação ao projeto profissional, mas né, são momentos que para mim marcaram muito, sobretudo, tanto o conto de fadas quanto o projeto profissional, a apresentação, né? E existe tudo o que é feito pelo aluno, o Ronaldo já disse isso, é documentado, quer dizer, para a consolidação dessa formação, né, como aconselhador biográfico, todas essas tarefas são importantes. Há alguns aspectos, porém, é importante dizer isso. Às vezes não basta também a pessoa cumprir todas as tarefas, no sentido só de cumprir a tarefa, mas tem essa avaliação de nós que acompanhamos, os coordenadores. Não é uma coisa comum, quer dizer, o Ronaldo pode falar melhor da Escola do Brasil, nos anos que tem, se isso já aconteceu,
da pessoa efetivamente ser avaliada como alguém que tem condição de trabalhar com outro ser humano nessa tarefa, não é? O que significa aquilo que diz respeito ao caminho de autodesenvolvimento desse profissional também está sendo observado. O Ronaldo mencionou a meditação e outras práticas, né? Nós temos também grupos de estudo ao longo da formação que propomos aos alunos. E é algo que nós oferecemos a título de poder estarmos juntos e acompanhando, sobretudo esses livros que são a biografia, ou são a bibliografia básica, a fundamentação da antroposofia, ciência oculta, desenvolvimento dos mundos superiores, livros onde que se relacionam diretamente com aquilo que é trazido na formação. Então, a participação dos alunos ao longo da formação desses grupos, o tipo de pergunta que faz, tudo isso é importante, no sentido da gente poder validar que aquela pessoa tem condições, né? Algo que o Ronaldo trouxe logo no início também, que é uma peculiaridade da formação. Primeiro, a formação desse indivíduo, que se propõe a ser um profissional para trabalhar com outra pessoa, não Uhum, é? Então, tudo isso faz parte. E no final dessa fase, essa consolidação, né, o ter um diploma de aconselhador profissional, de aconselhador biográfico, depende de todos esses requisitos terem sido cumpridos, terem sido vivenciados efetivamente, né? uhum. Diga algo mais, Virginia? Não, e é importante dizer, né, que a escola está em certificação dentro de um fórum internacional que zela por esse conteúdo, no mundo que banaliza tantos os conceitos, né, tem essa certificação como um zelo pela qualidade do processo e esse caminho contínuo que é, né, o caminho do aconselhador biográfico, do estudo, do seu caminho meditativo, da sua troca em grupo, né? Então, o trabalho biográfico ele pode ser feito individualmente, ele é feito individualmente também, mas o quanto é importante também quando a gente promove trabalhos em que grupos, né? Você encontra o grupo e tem a chance de troca, enfim, é um belo caminho. Queria só Ronaldo, complementar Mayra, a alguma imagem da pergunta? monografia. Perdão. Desculpa. Não, eu queria ver se a Mayra tem alguma pergunta, né? sim. Então, só terminar, falou que depois, só um aspecto importante, né? Antigamente, nós falávamos aqui no Brasil que nós éramos biógrafos. E isso não é uma realidade, porque o biógrafo é uma carreira, uma profissão que existe, que são as pessoas que coletam dados, e hoje em dia, se você for em qualquer livraria, você vê em um estante só de biografias, né? O que que a monografia faz? Em cima do trabalho dos biógrafos, a pessoa faz a coleta dos dados, como, por exemplo, aqui o Rui fez do Leonardo, da personalidade do Leonardo da Vinci, e a monografia é você ampliar esses dados buscando uma compreensão desta personalidade através de tudo aquilo que você aplicou em você, né? Como é que é o temperamento dessa pessoa, quais são as qualidades planetárias, as forças zodiacais, os aspectos de masculino e feminino, os ritmos, as metamorfoses, tudo aquilo que o aluno olha em si, ele vai buscar agora colocar na compreensão dessa biografia. Então, o Rui já apresentou para os colegas a, a biografia, né, com os dados da biografia do Leonardo da Vinci, e agora ele vai aplicar, então, para a monografia, todos esses aspectos. Essa é a diferença, é o que fecha, né? Vamos dizer assim, é o grande finale, né, de todo o trabalho que a pessoa faz, além de si, mas olhando para essa personalidade que contribuiu para a história, né? Então, isso era só isso que eu queria dar esse complemento. E aí eu acho que ficou a sensação de que a Mayla ia fazer alguma pergunta, não sei se era. Só- Sim, eu queria perguntar uma coisa. Qual que é a duração de cada fase? E se eu entendi bem, a cada módulo tem esse, esse, esse encontro presencial, é isso mesmo? Sim.
sim. Então, são fases que são um pouquinho diferentes pela quantidade de módulos, né? A primeira Uhum, fase ela é maior, né? São 6 módulos, né? Depois nós temos 5 e 4 módulos, tá? Isso dá um interpasso entre 3 anos e meio e 4, né? Porque a nossa diferença entre os módulos, o espaço, é de aproximadamente 3 meses. Em função das uhum, agendas, às vezes isso vem um pouquinho mais de 3 meses, outras vezes vai um pouquinho mais de 3 meses, né? Então a gente pode considerar que entre um período de 4 anos, né? Dentro do 4 anos, você faz esse caminho, que, como a Regina comentou, o tempo, né? Esse tempo ele é super importante para que as coisas amadureçam. uhum, uhum, E é por Eu, isso que tem que ser esse aspecto, né? Então, nesse intervalo de um módulo para outro, o aluno, na realidade, ele está mais consolidando o que ele aprendeu do que preparando para o próximo, né? É lógico que ele pode ter interesse no próximo tema, mas assim, ele consolida o que ele aprendeu, aí vem uma nova situação, né? Um novo trabalho cognitivo e trabalho em si mesmo, e isso nesse intervalo, esse é o aspecto. Por isso que demora esse tempo, né? Algumas pessoas poderiam falar assim, mas você podia juntar esses módulos todos, fazia 2, 3 meses e acabava, né? Teoricamente, sim, mas você não fez o caminho, que é o caminho desse saber legitimado que precisa ser transformado, metamorfoseado, né? e, Vivenciado. e o que é importante, Para ter uma ideia, essa primeira turma, da qual o Rui faz parte, começou em setembro de 2022. Nós iniciamos agora o módulo número 9, uhum, né? Até em vigência, né? Em Estão vigência. ainda fazendo esse módulo. Aliás, fizemos os encontros, ou demos início, melhor dizendo, aos encontros online e iremos daqui a alguns dias para o encontro presencial. É uhum. um intervalo aí, como o Ronaldo falou, 2 meses e meio a 3 meses. Você pode considerar uma média de 4 módulos por ano, né? Módulos por ano. É. sim. E Maila, eu quando eu cheguei com essa postura que o Ronaldo falou, achando um exagero. Aí do primeiro módulo para o segundo, você tem um relatório que a gente faz intermódulos, né? E aí eu lembro que eu pensei, 4 anos é pouco. Eu, é impactante o primeiro módulo que. E a outra coisa que eu acho que para encerrar, a gente pode dizer a experiência que é você viver um biográfico, né? Quando a gente passa por um biográfico, seja ele individual, ou seja em grupo, né? A riqueza que, assim, você ter essa visão panorâmica da sua vida, você contextualizar suas crises no caminho de vida, né? Às vezes a gente anda em círculo, ou a gente quer uma fórmula mágica que venha de fora, e o quanto de respostas mora na nossa biografia. Uhum, Falando nisso, lembrei do jogo, né, da jornada biográfica, que é um projeto que nasceu na formação, virou um negócio, que é a jornada biográfica, e que na caixa tem, e se as respostas para uma questão de vida estivessem na sua própria biografia? É algo assim. Então, quando a gente entra em contato com a biografia, a quantidade de respostas que nos surgem. E uma resposta que está em diferentes dimensões. Bom, Não sei se a Mayra quer fazer outra pergunta. Eu fiquei com uma curiosidade. O que acontece quando uma pessoa, por exemplo, não pode estar presente no encontro de algum módulo? Assim, Eu estou pensando em mim, que moro longe, não sei se meu filho fica isso. doente e eu não, sabe, ou se eu fico doente e eu não posso É, ir. Uma o pergunta. que acontece é assim, para a certificação, o aluno tem que cumprir todos os módulos, porque eu sempre falo isso, né? Você que também estudou no Brasil, não sei como é que é em Portugal, no meu tempo de faculdade, se você cumprisse 75% de presença e passasse nas provas, você era certificado, porque tem muita carga teórica, né? No nosso caso, a essência do trabalho é vivencial, e vivência você não repõe, né? Você Uhum, não vai procurar vivência no outro livro.
Então, a pessoa precisa passar por todos os módulos. Se ela não pode passar pelos módulos, isso aconteceu com o Rui aqui, né? Ele fez esses módulos com a outra turma. Uhum. Ele faz o módulo com a turma seguinte, Tá. né? Aqui no Brasil, nós temos inclusive a experiência de pessoas, porque foram muitos anos, né? Em que, por uma questão da vida, a pessoa teve que interromper com a sua turma a formação e foi fazendo, né, com outras turmas, né? Tem uma história até bem marcante, o Silvio vai lembrar da Mirtz, né? Que Sim, é uma consultora. Ela começou a fazer o módulo dela no grupo 4. Nós estamos agora aqui no Brasil começando no grupo 22. Ela começou no grupo 4 e foi formar no grupo 8, porque ela foi aonde que a vida permitia, porque aí isso é importante, aquilo que você faz na formação, você não perde, Uhum. né? Então, se você parou, você volta daquele ponto. Eu sempre brinco com os alunos, também não vai me voltar 20 anos depois, porque também aí já cancelou, né? O prazo de validade já passou. Mas nesse passo assim de que eu não consigo esse ano, consigo daqui a um ano, 2 anos, aquilo que você fez é posse sua, né? Uhum. Então, isso é uma preocupação mesmo. Naturalmente, todas as pessoas têm essa preocupação, né? Eu vou me comprometendo por 3 anos e meio, 4 anos, lógico que ninguém sabe o que que a vida traz, né? Mas a gente pode dizer que, na grande maioria dos casos, as pessoas conseguem tranquilamente fazer dentro do próprio módulo e, às vezes, perde um módulo aqui, acerta ali, é possível, não tem problema, né? ótimo. Ronaldo, talvez eu perdi, se falou dessa. Tinha um trabalho, por exemplo, para que a pessoa possa se autorresponsabilizar pela ausência, se acontecer. Na aula, Às vezes a pessoa, não, e se ela no módulo, ela não, ela entrou no módulo presencial e ela por acaso precisou sair mais cedo, aí nós orientamos que a pessoa faça um resumo daquilo que ela perdeu, né? Mas isso não substitui a necessidade da presença física, Em né? todos os Naquele, módulos. mas é lógico que nós temos toda essa pessoas que têm mães que têm filhos pequenos, às vezes acontece alguma coisa, a pessoa tem que, né, interferir, né, interromper, mas do jeito como é estruturado, tudo é possível, as coisas se ajustam. Mas, em princípio, a essência é estar presente durante todo o módulo, e estar presente em todos os módulos, e para a certificação, aí sim, conta tudo aquilo, né? O Sim. trabalho na dupla biográfica, o trabalho apresentar a biografia, estágio, conto de fadas, projeto, monografia. E, naturalmente, uma autoavaliação, o próprio aluno vai vendo se ele tem condições mesmo. Nós já tivemos na escola uma vez uma pessoa falar: eu vou fazer só para mim porque eu não me vejo em condições, não é a minha capacidade de atender outra pessoa. Né? Então, a própria pessoa, no próprio processo, ela vai entendendo a si mesmo, né? E a escola também vai acompanhando, né? Uhum. muito bem. Rui, quer dar algum depoimento, Rui? Para resumir um pouco, eu estava com intenções de fazer a formação, mas quando me fui inscrever, o Silvio disse-me fecharem as inscrições porque o espaço já tem espaço limitado, portanto não conseguimos ter mais pessoas. É para não ser agora, tudo bem. Quando foi do segundo módulo, tinha mudado de espaço físico e o Silvio disse-me, já é possível. Eu disse, eu agora não consigo, porque estou no meio de um processo, de um projeto, que não consigo, estou estourado, não me é possível fisicamente, não tenho energia para isso, não é possível. E só no terceiro, aquilo novamente é a última hipótese para entrar nesta edição, é este último modo, que mais para a frente já não vais conseguir entrar. E eu, apesar de estar muito escutado na altura, entrei e ficou-me a faltar o primeiro e o segundo, depois fiz em simultâneo com o sétimo e o oitavo. É. Hum, Eu também tenho um miúdo pequeno de 7 anos, que hoje ficou em casa da mãe, esta semana. Portanto, isso também obriga a alguma ginástica de gestão de agenda, principalmente tenho uma mãe que está com Alzheimer e também aos fins de semana sou eu e a minha irmã que vamos dando apoio.
e é exigente. Aquilo que se falava que parece que é uma coisa muito extensa, a sensação é completamente ao contrário, que isto devia estar mais de um mês pelo meio para deixar respirar um bocadinho mais e ajudar a integrar as coisas, para consolidar melhor as coisas. Portanto, mas isso é um desafio pessoal, pelas circunstâncias da minha vida. Agora, Uhum. não deixa de ser um processo muito prazeroso, muito. Eu, quando entrei, tal como tu, conhecia muito pouco da antroposofia, tinha integrado um grupo de estudos, que é a quarta-feira do Norte Antroposófico, aqui do norte do país, do norte de Portugal, e entrei e fiquei uma série de tempo, que normalmente à quarta-feira estou sempre com o meu filho comigo, portanto nunca tinha disponibilidade e só tive uma vez que ou a mãe dele fazia anos ou uma quarta-feira que estava sem o Tomás e disse, olha, deixa-me aproveitar esta noite para conseguir ir lá ao grupo Norte Antroposófico. E, e foi o meu primeiro contacto e a minha surpresa é dizer, pá, isto é fantástico, quero saber mais isso, vou ter que me organizar para conseguir ter mais acesso. E pouco tempo depois de estar nesse grupo e sem conseguir fazer a leitura do livro, porque e ouvindo só acompanhando a leitura quando estamos nos encontros, um, o interesse foi crescendo, a informação ia apanhando algumas coisas, mas não era fácil, porque na altura o Tomás ainda era muito novo, eu andava muito cansado, porque eram noites mal dormidas atrás de noites mal dormidas, e descobri o grupo, outro grupo de estudo que era da Casa Biográfica, e aí para mim foi uma oportunidade de dizer, pá, o impulso inicial, mesmo sem saber muito bem disto, isto vai-me ajudar a compreender um bocado a antroposofia e vai-me dar uma estrutura e uma maior noção sobre a minha própria vida e sobre a vida do meu filho, que vai ser importante na minha parentalidade perante ele, não é? E se me perguntas agora, ainda não sei exatamente se vou ser consultor biográfico, portanto, o meu primeiro objetivo está a ser quase cumprido, porque estou a fazer o módulo nono, e portanto, essa visão sobre a panorâmica da minha vida está a acontecer e está a ter proveitos, vou ter proveitos disto. Eventualmente vou fazer parte do aconselhamento biográfico, que eu já tinha feito, e na altura foi uma coisa que falei com o Silvio, tinha feito a formação em coaching, a minha formação de base, economia e gestão, e trabalhava com empresas. E a minha curiosidade sempre, uma característica que sempre me acompanhou, tinha vontade de usar isto. Eu também, como já disse, dou aulas de Tai Chi Qigong e por aí associo ao taoísmo, que não me é fácil ter acesso à informação e à aprendizagem. Portanto, o Rudolf Steiner, como uma missão de vida, é trazer a espiritualidade do Oriente para o Ocidente e se calhar torná-la mais inteligível para nós. E, portanto, este processo para mim está a ser muito bom e está-me a trazer aquilo que eu procurava, de alguma forma. O próximo passo de consultor biográfico. Eu ainda tenho que ponderar, mas eventualmente a resposta vai ser afirmativa. Neste momento, a minha maior dificuldade é, com todo este rebuliço da minha vida pessoal, encontrar tempo para integrar isso tudo. Eventualmente, isso vai começar agora a acontecer com o estágio, com fazer as biografias de três pessoas diferentes, eventualmente com algumas sessões de agora falta-me o termo Da supervisão. com a supervisão, obrigado. Visão. Uhum. Com a supervisão para ajudar na integração de toda a informação e pronto, e trabalho de casa que vou ter que fazer mais afincadamente para agora começar a meter as mãos na massa. Agora, é um processo muito interessante e é giro porque eu vou vendo as coisas acontecer. Eu lembro, por exemplo, no módulo, acho que foi no oitavo, havia coisas que estávamos lá a dar e eu disse, isso já está a acontecer na minha vida, que já estou a pôr, pronto, essa aprendizagem que acontece, acho que já estava a antecipar e de alguma forma comecei a agir na vida, na minha biografia, antes mesmo de se falar disso no módulo. E esse é um processo muito interessante, nesta autoconsciencialização sobre nós próprios e os processos que estamos a passar, acaba por ser muito, muito interessante. Exato. Esforço. Tem tarefa, Maila, mas centra bem a gente, viu? Assim, no fundo é isso. Bom, gente, nós precisamos encerrar. Mais alguma pergunta, Maila, que você tenha? Não, obrigada. Achei É, interessante o que o Rui falou, que ele entrou no terceiro módulo, né? Que sim, ainda é uma possibilidade, né? sim. Desse aspecto do grupo
Sim. ainda albergar pessoas que possam entrar, né? E tem essa introdução que a gente faz para esse processo ser harmônico, né? Bom, Fica a dica, viu, Mayra? fica a dica, Maila, também de partilhar. Já agora, Grata, Rui, pela sua participação. só mais um detalhe. Eu tenho no meu grupo, no primeiro grupo, a primeira edição cá em Portugal, duas colegas que estão a fazer exatamente isso que tu terás eventualmente que fazer, que estão a vir cada modo presencial, fazem viagem da Suíça E Alemanha? e Eu da Alemanha, Suíça pois. e eu da Da Alemanha. Suíça e da Alemanha vêm para Portugal para fazer o modo e depois voltam para o país onde estão a viver neste momento. Portanto, Fica o Sim, convite. é possível. É é possível. possível. É possível, é possível. Difícil é É. não fazer, viu, Maila? Sou suspeita para falar. Bom, Ronaldo, quero agradecer você mais uma vez por esse caminho que Oportunidade. está possibilitando a gente trilhar aqui em Portugal, que a gente vai se preparando cada vez mais. Silvio também, esse parceiro de vida e de casa do biográfico que eu tenho, que tem uma qualidade de pôr as coisas no mundo, e deixo para vocês agora, Ronaldo, uma palavra de encerramento, depois passo para o Silvio. Eu primeiro agradeço a vocês dois, né? Porque sem vocês dois não seria possível, né? Que isso efetivamente acontecesse. E eu vejo que esse caminho do biográfico, hoje em dia, eu sempre uso essa expressão assim, é um caminho de encontrar a individualidade de uma forma coerente. E nós estamos vivendo uma época em que essa individualidade ela é tão agredida, né? Que cada vez mais nós precisamos que os indivíduos se fortaleçam para trazer uma coerência para esse mundo que é tão incoerente hoje em dia, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho como não só no sentido de preparar indivíduos que ajudem outros indivíduos, mas no fortalecimento realmente da individualidade. Grata, Ronaldo. Eu estou bem feliz toda vez que eu falo desse trabalho e a gente tem essa possibilidade, né? O português, a língua portuguesa é uma língua bastante espiritualizada. Então, realizar essa formação em português, quer dizer, a comunidade lusófona é enorme, está em todos os lugares, como a Mayra, que está aí na Suíça e tantos outros. Já tive falando para outras pessoas da Suíça também. Então, está aberto, né, a receber essa comunidade lusófona espalhada por aí. Como está aqui na Europa, é mais perto, bem mais pertinho, e bem mais barato do que no Brasil fazer a Sim, formação. Então, a gente sim, vê tudo isso como oportunidade e agradecemos a partilha com outras pessoas. Mayra, tá bom? Muito sim. grato. Está aqui, Rui, muito grato. É. Viu? Ah, Pela Obrigado a todos, companhia. obrigado, Maia. isso vai ficar disponível no YouTube. Quem for do Brasil e estiver assistindo, tiver vontade de fazer a formação, pode procurar. Recomendo que procurem a ELEB São Paulo para quem. Porque esses vídeos hoje circulam tantos que as pessoas estão ao redor do mundo. Então, se você está no Brasil, a ELEB está aí também. Ótimo. Gente, Tchau, tchau. obrigada. Maila, Abraço. Obrigada. Grande boa abraço. noite. Tchau, tchau. Maia, prazer em Tchau. conhecer.